Deus deseja levantar uma nova geração de homens nesse país. Amém? Você crê nisso? Sabe por que Deus deseja? Porque Deus confiou algumas peculiaridades a você. Deus confiou ao homem algumas responsabilidades. Olha aqui para mim. Deus confiou a você algo específico. Deus confiou às mulheres também? Óbvio. Com certeza, sem dúvida. Mas você foi colocado como cabeça na sua casa. Você foi colocado como sacerdote do seu lar. Você foi colocado ali na sua casa, na sua família, como uma referência. Eu tenho convicção de que ao longo desse ano, Deus vai fazer coisas maravilhosas no meio dos homens dessa igreja. Coisas maravilhosas. Tem gente que fala que o homem ele tem que ter toda aquela postura, né, no sentido de, não de machista, mas o homem, né, que foi desenhado pela sociedade, aquele cara mais severo, né, aquele cara mais durão. Eu não estou falando que você não tem que ser posicionado, você tem que ser muito posicionado, mas não tem nenhum problema o homem chorar na presença de Deus. Não tem nenhum problema o homem procurar por um grande amigo, aquele que ouve Deus. Eu aprendi uma coisa: você não tem que ouvir quem não ouve Deus, você tem que ouvir quem ouve Deus, porque ele sabe que tem que falar. Não tem problema, olha aqui para mim, homem, não tem nenhum problema quando você procura alguém para abrir seu coração, mas assuntos que de repente a sociedade julgaria. Nossa, mas você vai abrir o coração, as suas fraquezas, você vai falar. Querido, se você tem um ambiente de segurança, se você tem homens confiáveis, que são tementes a Deus, não tem problema não. O que esse mundo precisa são de homens restaurados, cheios da presença de Deus, amém? Homens cheios do Espírito Santo. Gente, Giovanni, para e olha. Giovanni, para e olha. Henrique, começa a meditar e olhar a palavra de Deus. Quando Deus chamava alguns homens por particular. Aleluia. Aleluia. Deus chamava. O próprio Jesus, quando andou por esta terra, ele escolheu 12 homens, 12 discípulos. Jesus chama 12 homens, mas espera aí, Jesus não ministrava as mulheres? Querido, eu te trago uma lista aqui de mulheres que foram ministradas. Você lembra daquele contexto de Marta e Maria? Você lembra? Você sabe, se você não conhece, eu convido você a ler e a meditar sobre esse contexto de Marta e de Maria. Ou seja, Jesus ele não era machista, mas ele chamou 12 homens. Eu vou te dizer, sobre os seus ombros tem muita responsabilidade. Tem coisas que em algum outro momento você funciona de repente ali como um para-raio para sua esposa, para sua família. Você segura muito, né? Às vezes, como a gente diz, aquela borrachada mais doída. E você está certo, você precisa filtrar muita coisa. Quando Deus ele trouxe Adão, ele fez Adão do pó da terra, ele deu a responsabilidade, depois chamou sim Eva para ser a sua ajudadora, né? Ser aquela mulher que caminhava lado a lado ali, que caminharia lado a lado ali. Deus ele chamou o homem primeiro para essa responsabilidade. Nenhum problema, talvez Jesus ele pudesse fazer primeiro a mulher, eu não sei, a gente entraria numa discussão, mas ele criou primeiro o homem, e ele deu a responsabilidade para Adão cuidar de um lugar, e percebeu que ele precisava de uma ajudadora, trouxe a mulher. Existem algumas responsabilidades que você precisa abraçar, mas não significa que você esteja sozinho, amém, meu irmão? Existe um Deus com você, e não tem nenhum problema
você ter a sensibilidade ao Espírito Santo, a sua família precisa ouvir de você, mas você precisa ouvir de Deus. Eu vou passear hoje por 5 pontos muito importantes. Rafão, colocou lá para mim, por gentileza? Nós temos esse banner que está dizendo que é lugar de homens prósperos, até como o Alan colocou aqui. Só mais um detalhe, me permita. É fato que você nasceu para prosperar. É que nós engessamos um pouquinho essa palavra e na maioria das vezes a gente leva somente ali para o contexto financeiro. Mas Deus chamou para você ser pleno em todas as áreas da sua vida. Pleno na sua família, pleno no seu casamento, pleno no seu chamado profissional, pleno no seu chamado espiritual. Deus chamou homens, você, para ser pleno e para ser próspero. Eu preciso que você entenda essa realidade, essa verdade. Deus convocou você, Ele trouxe você e Ele deseja prosperar você, Ele deseja honrar você, Ele quer te ver pleno em todas as áreas. Mas existem alguns pontos que nós precisamos respeitar. Existem alguns pontos que nós precisamos nos posicionar em relação a isso. Talvez hoje o contexto familiar seu, o contexto de casamento, talvez o seu contexto no seu relacionamento com os seus pais, talvez esteja um pouco desajustado. Talvez algumas diferenças do dia a dia, algumas lutas que de repente na sua cabeça você não precisaria nem lutar. Talvez o negócio está meio bagunçado. Mas eu quero dizer algo de uma maneira muito convicta, que hoje começa um novo tempo na sua vida. Hoje o Espírito Santo vai ajustar muita coisa. Hoje o Espírito Santo vai trazer clareza. Hoje o Espírito Santo vai impelir você a tomar algumas decisões. Hoje o Espírito Santo vai despertar você para muita coisa. Hoje o Espírito Santo vai mexer com o seu coração. E em nome do Senhor Jesus muitas coisas vão se alinhar. Eu vou te dizer que a glória da segunda casa ela é muito maior do que a primeira. E que aonde você teve vergonha, ali você vai ter honra. Amém, homens? Rafa, pode colocar o primeiro banner, por gentileza. Primeiro passo para a masculinidade real é o renascimento espiritual. A necessidade principal de toda família é ter um pai que em seu coração Cristo resida. Aí nós temos o contexto de João 3, versículo de número 7. Não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Eu gosto muito de um texto, quando Nicodemos procura Jesus. E talvez você entende que a sua importância, ela precisa estar relacionada à posição que você ocupa na empresa. Talvez você entende que você passa a ser importante pelo valor que você tem de salário, ou de prolabore, ou da retirada que você tem na empresa. Mas, pastor, não é importante eu ganhar bem? Pastor, mas de repente não é importante eu ocupar uma posição na empresa para que a minha família se orgulhe de mim, os meus amigos se orgulhem de mim? Tudo isso tem a sua importância. Mas nós vamos trabalhar do lado contrário do mundo, porque o nosso padrão ele não está no mundo, o nosso padrão ele está no reino de Deus. Então nós não temos que trabalhar da maneira em que o mundo fala que nós temos que trabalhar, o entendimento sobre aquilo que é importante. Nós temos que entender o que é importante para Deus, porque isso se torna importante para nós. Não é importante aquilo que falam, aquilo que intitulam, aquilo que o mundo traz e que se torna uma realidade para a maioria dos homens, e a gente tem que se basear nisso. Não.
antes de tudo, nós temos que virar uma chave, nós temos que nos basear naquilo que Deus fala a respeito de tudo isso. Então eu preciso fazer uma conversão. Eu não posso trabalhar com o padrão do mundo, eu preciso trabalhar com o padrão de Cristo. E não tem como eu avançar em nenhuma área se eu não nascer de novo. Não tem como eu desfrutar de algo maravilhoso, até porque a Bíblia fala, né, pastor Silas? O que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Nós temos hoje homens multimilionários, com posições privilegiadas em relação ao mercado. Nós temos hoje homens que, para a Bolsa de Valores, quando o Sérgio foi assumir, ele saiu do Santander e ele foi assumir as lojas americanas, e depois de, se eu não me engano, 1 semana, 9 dias, ele descobriu o rombo que estava, e eu tive o privilégio de estar numa palestra do Sérgio Rial, lá em São Paulo. Foi sensacional, estava ele, estava João Apolinário, e o cara realmente é um crânio. E quando o mercado recebeu a notícia que o Sérgio assumiria as lojas americanas, o valor da Bolsa das Americanas foi lá para cima. E 9 dias depois ele descobre todo aquele rombo, e ele abre mão da missão, a Bolsa cai e se descobre tudo como está hoje. Traz às claras o rombo que estava nas Americanas. O Sérgio saiu, a Bolsa foi lá para baixo. Foi o Sérgio Rial sair, e as coisas. Então tem homens que têm uma influência, mas eu quero dizer para você que a sua principal influência tem que ser uma influência para a sua família com base na palavra de Deus. Deus vai te colocar em lugares estratégicos, e eu vou te dizer uma coisa: não é pela sua força, mas é pela capacidade que vai vir de Deus. Porque se você entender o movimento que o mundo faz, você vai se frustrar. Porque quando você faz o movimento que o Espírito Santo de Deus faz, aí você vai viver feliz. Porque Deus, ele vai colocar você nos lugares certos e na hora certa. A maior influência que você e eu precisamos ter, antes de mais nada, é uma influência na nossa família. A primeira referência que nós precisamos ser é para a nossa família. Os nossos filhos, a nossa esposa precisa olhar para nós, e nós temos uma referência. Gente, pelo amor de Deus, quantas pessoas você não conhece, que são muito bem sucedidas lá fora, mas o lar está destruído, o lar está acabado. Gente, Samuca, como que vale isso, meu irmão? Tem coisas que o dinheiro verdadeiramente não compra. Tem coisas que o dinheiro não vai comprar. Quantos milionários não se foram na pandemia? E quantas pessoas que não têm R$1 que estão vivas? Quanto que o Paulo Gustavo não pagou por dia para não morrer? Quanto que ele não desembolsou por dia? Até pulmão, como é que fala? Sei lá, aquele que não é verdadeiro, esqueci o nome. Ele tinha para poder ajudá-lo naquele processo. Se eu não me engano, ficou na casa de R$200 mil por dia. Eu vou falar para você que dinheiro é muito bom, e você tem que ter muito em abundância, amém? Não tem nenhum problema, desde que você dê destino a ele, e desde que você dê significado, desde que você entenda a diferença de preço e de valor. Mas nós precisamos partir de uma premissa: não adianta nós fazermos nada se nós não tivermos um encontro com Jesus, se nós não nascermos de novo, como Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. E Jesus estava falando com um dos principais dos judeus, Jesus estava falando com um dos principais ali, o que dominava, que conhecia ali, que até dizimista era. Mas você precisa nascer da
água e do Espírito. Você não vai voltar para o ventre da sua mãe, não tem como isso acontecer, mas você precisa nascer da palavra, você precisa nascer por dentro, você precisa ser renovado por dentro, porque aí as outras coisas vão acontecer. Primeiro se nasce por dentro, para depois buscar o que você tem que buscar lá fora. Primeiro uma renovação interior, primeiro uma mudança interior, primeiro uma lavagem do Espírito Santo, primeiro é a purificação da palavra, primeiro você precisa ser lapidado por dentro, transformado por dentro, porque não pode se colocar vinhos novos em odres velhos. Deus não trabalha com remendo, meu irmão. Deus não trabalha com remendo. Deus não trabalha de qualquer forma, Ele faz nova todas as coisas, aleluia. Ele faz nova todas as coisas. Primeiro está ali, necessário vos é nascer de novo. Eu vou te falar uma coisa, é que o nosso tempo é curto, eu vou ter que ir falando, mas só mais um detalhe em relação a esse primeiro ponto. Hoje se há uma entrega, uma queima de energia para preencher, né? Hoje se busca como nunca, até porque nós temos hoje acesso a muitas informações. Hoje tudo é muito louco, né? Hoje se deixar você entra numa pilha, né, Henrique? Hoje tudo tem que ser feito para ontem, né? O imediatismo, hoje você quer tudo na hora. Eu dentro da minha profissão, eu tenho a oportunidade de falar com pessoas que têm 40 anos de mercado, 30 anos de mercado, 50 anos de mercado, e as pessoas falam muito, esses mais, né, que tem mais experiência, não sei para falar, os mais antigos, para que tem mais experiência, e a maioria deles, eles falam assim, hoje não se tem mais a espera, né? Não se tem mais o processo, hoje as pessoas querem que aconteça, e realmente, aí você olha para um Resende da vida, que através de uma habilidade, de um entendimento que ele tem, faz 1 milhão por mês. Tudo bem, as coisas mudaram mesmo, a internet te trouxe para um outro patamar, e você tem velocidade para muita coisa, mas para aquilo que tem valor, a conquista é com o tempo. Por mais que às vezes, para alguns seja desafiador, mas você tem que amar a sua esposa mais hoje do que você amava quando você pediu ela em namoro. Amém, querido? Ixi, eu não ouvi de todo mundo, o que eu fui falar, Paulo? Amém, querido? Você tem que amar mais hoje do que quando você a convidou para o primeiro jantar. E quando você fala, meu Deus, meus filhos, eu vi nascer, hoje já estão indo para o shopping com os amigos. Querido, nós temos que aprender a valorizar muito. E aquilo que vale a pena leva tempo. Aquilo que vale a pena leva tempo. Você cultiva. E quando a gente fala de nascer de novo, nós estamos falando de uma transformação de dentro para fora, aonde você passa a enxergar ali fora diferente do que você enxergava antes. Por quê? Porque a mudança ela veio de dentro para fora. Aí você passa a ressignificar algumas coisas. Por quê? Porque Jesus te transformou por dentro e você passa a ter uma nova ótica. Tem coisas, tem situações que não é com o que você pode buscar como recurso. É só na oração, é só na palavra, é só no crescimento, no seu relacionamento com Deus. E o novo nascimento proporciona você ter uma nova visão. Amém, meus irmãos? Amém, homens? Rafa, passa para o segundo ponto, por gentileza. O líder do líder. A segunda necessidade para um homem espiritual completo é permitir que Deus o lidere. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz em Provérbios 9:10. E o conhecimento do santo, a prudência é.
Então vamos lá. Primeiro ponto para eu começar a ser próspero. Primeiro ponto para eu começar a triunfar na minha vida. Primeiro ponto para eu começar a ser feliz. Primeiro ponto para eu começar a ser completo. Primeiro ponto para eu começar a ser um homem melhor. Eu nunca esqueço de uma frase que eu ouvi. Quando você melhora com Deus, você melhora com as pessoas. Amém? Quando você melhora com Deus, você melhora com as pessoas. Olha, Noé, que forte, que profundo isso. Quando você melhora com Deus, você melhora com as pessoas. Se você não está bem com Deus, a probabilidade é que você não vai estar bem com as pessoas. E um ponto que nós precisamos entender é que existe alguém que sabe mais do que eu. Eu preciso entender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando a minha família olha para mim, Kevin, e enxerga em mim um homem temente a Deus, temente ao Senhor, que busca estar conectado com Deus, que busca ouvir Deus, essa minha família, ela vai me questionar menos. Essa minha família ela vai bater menos de frente com as decisões que eu tomo. Eu tenho, Brunão, menos atrito quando eu ouço mais Deus. Por quê? Porque eu estou mais sensível, Gregory, mas eu estou mais ali, sabe, fácil para o Espírito Santo. Eu começo a entender melhor, eu ouço melhor, eu erro menos. Mas Tiago, você está falando que eu não vou errar? Não, eu não estou dizendo isso. Mas mesmo quando você errar, e a sua família olhar para você e ver que você é um homem temente a Deus, a compreensão será melhor. A compreensão será melhor. Os meus filhos, eles vão ter em mim uma referência maior. Deixa eu te fazer uma pergunta, não precisa responder. Há quanto tempo os seus filhos e a sua esposa não vê você de joelhos, rendido? Há quanto tempo os seus filhos não veem você prostrado, levantando uma adoração, um louvor? Há quanto tempo você não se ajoelha com eles, mesmo que seja na hora de dormir, e falar: o papai agora vai fazer uma oração, o papai agora vai falar com o papai do céu, o soberano, aquele que está acima, e o papai vai pedir a bênção. Ou seja, as crianças, elas vão entender que você está submisso a esse Deus, que você tem uma conexão com esse Deus, que por mais que você seja um líder em casa, eles têm a referência que você sempre recorre a um Pai soberano. Nós precisamos, Rafa, mostrar para os nossos filhos o quão nós somos tementes a esse Deus, o quanto nós temos temor, o quanto as nossas decisões estão pautadas no direcionamento desse Deus. Eles precisam enxergar isso. Nós não estamos falando aqui de homens perfeitos, nós não estamos falando de homens que não falham. Gente, o objetivo não é colocar um peso sobre os seus ombros, mas fazer com que você entenda a sua responsabilidade como homem dentro de casa. Amém, meus irmãos? Aleluia. É mostrar para você que é possível ser feliz e ser próspero e ser honrado em cada área da sua vida, porque você tem um temor a Deus. Tiago fala isso. Não fica falando que você vai para lá, que você vai para cá. Não. Se Deus quiser, nós faremos isso. Se Deus permitir, nós falamos aquilo. Mas eu não estou trazendo para o âmbito de uma religiosidade. Até o pastor Paulo falou sobre isso ontem no domingo, na ministração.
não é o que você faz no sentido de sacrifício, não é o que você faz no sentido de comportamento, que vai de fato deixar você mais santo no sentido de religião, onde você fica aquele religioso, pô, eu vou comer, eu vou colocar uma roupa, e aí que cor que eu tenho que colocar essa roupa? Não é nesse ponto. Você tem um livre-arbítrio, você pode escolher se o seu carro vai ser verde, se o seu carro vai ser preto, você tem essa liberdade. Mas é entender que para as suas decisões você tem um Senhor, e que quanto mais temor e responsabilidade você tem no seu comportamento com Ele, o seu comportamento vai se desenvolvendo no relacionamento, e esse relacionamento vai permitir você ser mais sensível à voz dEle para as decisões mais intencionais da sua vida, algum momento chave da sua vida. Você começa a criar uma cultura em casa. Quando as crianças em casa, querendo ou não, a Mari é muito nova ainda, tem 10 anos, mas já está abraçando algumas responsabilidades, o Benício menos, 6, e tem principalmente no Beni, às vezes alguma coisa que ele fala assim: onde você ouviu isso? Aonde você ouviu isso? Por que que você falou isso? Aonde você ouviu? Na escola? Mas o que que o papai e a mamãe ensina para você aqui em casa? Que não pode mentir. Esses dias ele chegou lá com a questão do Daniel Alves preso. Como que você vai explicar para uma criança de 6 anos por que que o Daniel Alves foi preso? Como que você explica isso? Como que você explica? Aí um amiguinho falou uma determinada situação: filho, aconteceu essa situação porque ele fez algo errado, que não agradou o coração de Deus, que quando as autoridades, a polícia viu, não estava de acordo com a lei. Você tem que encontrar caminhos. Mas tudo que você fala na sua casa precisa encontrar o coração do seu filho, para que aquela influência de fora que vai contra aquilo que você crê não prevaleça, não encontre guarida, não encontre lugar. Então você tem que falar, você tem que conversar, você tem que instruir, você tem que falar o que Jesus faria naquele lugar, para que isso se torne uma cultura, e que ele, no momento oportuno, longe de você e da mãe, saiba o que fazer, saiba se posicionar. Esses dias nós estávamos com não sei quem que estava, e perguntou para Mari: Mari, e as paqueras, como estão, Mari? Aí a Mari: tia, o que é isso? Desse jeito, meu Deus, tia, o que é isso? A Kate na hora: filha, você não tem que saber o que é isso aí. Aí o que nós fizemos? Nós chamamos a Mariana: filha, suas aulas vão começar, você tem 10 aninhos, e alguns assuntos na sua sala provavelmente serão abordados. Então o papai e a mamãe querem falar como nós pensamos e como a Bíblia fala a respeito disso. Se alguém questionar você por causa disso, a tua resposta vai ser essa, vai ser essa e vai ser essa. Por quê? Para que ela tenha bem consolidado aquilo que nós pensamos sobre a cultura dos céus, porque ela precisa fazer a diferença onde ela está. Ela não tem que pensar em namorar agora com 10 anos de idade, ela não tem que pensar, mas ela tem que saber se posicionar, ela tem que saber responder, ela tem que saber, porque a idade vai exigindo, e aí a gente trabalha uma cultura, a gente conversa, a gente cria, para que as crianças não possam crescer sem o temor. As nossas crianças precisam saber, só que elas vão saber através de você. A Manu vai saber através de você, Didio. O Israel, Tiagão, vai saber através de você. Você, Tiagão, precisa ser a maior referência para ele. O Estevão, não é, ela vai saber, tem que saber. Oh, glória, né? Você já fala para ele que ele não pode ser palmeirense. Eu não vou perder essa oportunidade, né? Que a gente já coloca no livro de oração aqui. Meu irmão já olha com cara feia, porque é palmeirense. Aí não dá. O Silas não dá nem para falar, porque o Silas não tem nem o que falar.
São Bernardo, São Paulo, você só tá, não tem nem o que falar. Tem 10 anos que não tenho título. Eu tenho que aproveitar que eu estou aqui sempre, porque no grupo você fica matando. Você está entendendo, meu irmão, que os teus filhos precisam ver em você, e você precisa ser um homem temente a Deus, que você é um líder, mas que existe um líder acima de você, porque os seus filhos precisam saber a quem você recorre naquele momento difícil, porque quando eles passarem por um momento difícil, eles vão falar: o meu pai orava, então eu também vou orar. O meu pai adorava, então eu também vou adorar. Você está entendendo? Eles precisam olhar e ver em você. Numa situação dessa, o meu pai, ele buscava de Deus um direcionamento. Aí eles vão replicar isso. Aí eles não vão passar por aquilo que você passou sem o temor. Você vai ensinar. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, porque o tempo vai passar, ela vai ficar mais velha e ela não vai se desviar. Ela vai entender que o caminho do justo é como a luz da aurora. Vai andando, vai andando, vai andando até ser dia perfeito, clareando, clareando até ser dia perfeito. Essa é uma realidade, e o diabo não se conforma com isso, por isso que quer atacar você. Mas a realidade é que você foi feito para ser justo, e você foi feito para andar em retidão na presença de Deus. Você foi feito para isso, e você será colocado no lugar de honra, e as pessoas vão ver. Por quê? Porque ele teme a um Deus vivo. Ele teme a um Deus vivo. Ele sabe aonde buscar o seu socorro. Oh, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não vai deixar os nossos pés vacilarem. Ele sabe que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele, temente a Deus, não vai ser atingido. É a palavra que diz isso, homem. Você tem onde buscar o seu socorro. Você tem onde encontrar uma saída, por mais que às vezes você não enxergue, não vê a luz. Existe a luz de Jesus, sim, e ela brilha, e ela brilha, ela brilha, ela brilha, ela brilha. Ah, você tem onde buscar o seu socorro. Você tem onde buscar a sua alegria. A Bíblia diz que até a tristeza na presença desse Deus salta de alegria. É isso, a palavra de Deus é viva. Amém, meu irmão? Passa para o terceiro, Rafa, eu estou finalizando. Mais alguns minutinhos. Esse é um ponto crucial. Você quer ser próspero? Você quer ser um homem próspero? Mas, pastor, deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te falar um negócio, pastor. O negócio está complicado. Rapaz, eu não estou vendo mais esperança, não. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu não tenho mais perspectiva sobre aquela determinada situação. Você sabe aonde isso vai mudar? Você quer saber aonde isso vai mudar? No altar. Você pode procurar. Você pode procurar, meu irmão. Você vai alcançar a sua resposta no altar, porque Hebreus diz o seguinte: que quando você ora, e quando você clama, e quando você acessa a sala do trono, você encontra misericórdia e graça no momento oportuno. Você quer encontrar uma saída para isso? Você está na frente de um homem que quebrou 6 vezes. Eu já falei isso algumas vezes. Você está na frente de um homem que, quando a Mariana tinha 6 meses, o sócio larga a mão, num novo prédio, numa nova estrutura da empresa, R$3.500 de aluguel naquela época era muito dinheiro. 2012, 11 anos atrás. E esse homem vai trabalhar para ganhar R$1.500.
1.500, Brunão. Mas o meu aluguel era 1.500. O meu aluguel era 1.500. E tinha uma criança de 6 meses, uma esposa, e ainda minha cunhada foi morar com a gente. Eu não tinha saída. Eu não tinha condições de fazer nada. Mas eu tinha um Deus que me assistia em tudo. E que aqueles 1.500 reais, que não me explica, eu só sei porque é Deus, mas naturalmente aqueles 1.500 reais me permitiu viver. Eu não, olha, querido, é louco mesmo, é sobrenatural. Sobrenatural, eu não tinha condições. Eu fui supervisionar uma empresa chamada Panko. Trabalha com pães, bolos. O Fernando, que eu já conheci, ele falou: cara, eu estou precisando de um vendedor especial. Ele falou especial, que na verdade era um supervisor. Falei: cara, eu topo, vamos. Eu só tenho esses 6 meses de registro na minha carteira de trabalho. Eu só tenho 6 meses, e os 6 meses foi ali na Panko. Na verdade eu fiquei 5. E ele falou: ó, segura mais 6, porque você tem acesso ao seguro-desemprego. Porque as empresas começaram a me ligar de novo, de maneira sobrenatural, para eu continuar trabalhando com recrutamento e seleção online, sem escritório. E o negócio virou de maneira sobrenatural. Eu não tinha escritório, eu não tinha condições, eu não tinha nada. E eu percebi: pô, mas eu estou aqui com 1.500 reais, mas se eu emprego tantas pessoas ali, eu ganho isso. Eu vou sair daqui porque eu vou conseguir fazer. E as portas foram se abrindo. Eu vou te dizer algo. Deus tem a chave da porta que você precisa. Ele é o chaveiro que você precisa. E Ele abre a porta. Só que existe uma palavra que é viva e eficaz, e que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e que tem uma chave nesse contexto, que Ele sonda e Ele conhece as intenções de cada coração. Não tente enganar Deus. Você não engana Deus. Você está se enganando quando pensa que está enganando Deus. Ele sonda. E Deus, Ele não negocia a sua justiça, a sua verdade. Ele não usa as ferramentas do diabo. Ele não faz parede meia com o diabo. Deus, Ele não usa as ferramentas do diabo. Mas existe uma chave, e que está na mão de Jesus, que abre qualquer porta. Aonde o seu braço não leva, a chave que Ele tem abre a porta. E Ele te coloca em lugares estratégicos, no momento certo. Mas desde que você entenda que você precisa passar pelo altar. Ali está escrito: devocionais habituais. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Salmos 1, 2. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, a palavra em nenhum momento fala para nós lermos a palavra. A Bíblia não fala para você ler. A Bíblia fala para você meditar. E se você meditar na palavra, que seja nesses 10 minutos antes de você pegar o celular, nesses 10 minutos antes de você tomar a sua ducha, antes de você sair para o seu trabalho, nesses 15 minutos, a sua vida no altar vai abrir a porta, vai acessar as oportunidades que você por você não consegue. Sabe onde é o lugar que você precisa estar para você ser próspero? No altar. Quando você estiver no altar, quando você estiver rendido no altar, ali você vai ter acesso, ali você vai acessar lugares estratégicos, que por você, pela faculdade que você tem, pela habilidade que você tem, você não vai acessar. O altar, essa pausa que reedifica, né? Essa parada, né? Esse time, esse primeiro tempo que você tira para Deus, ele é crucial, homem,
para te levar em lugares estratégicos, honrosos. Todas as coisas que nós fomos vivendo, mesmo depois de ter quebrado 6 vezes, mesmo depois de ter conhecido a Kate, namorado, noivado e casado em 11 meses, quando nós chegamos no apartamento que nós alugamos, que não tinha geladeira, que não tinha sofá, não tinha fogão, não tinha nada, tinha um colchão emprestado. Essa besteira que a gente fez de casar sem planejamento. Todas as nossas respostas, nós só fomos encontrar no altar. Nós tínhamos tudo para dar errado. Nosso pastor sabe disso. Tudo. Temperamento, opiniões, tudo. Nós fomos encontrar no altar. Ali a gente encontrou o que a gente precisava, um casamento cristocêntrico. Temos que melhorar? Muito. E eu acho que sempre vai ser assim. Mas temos uma realidade diferente, porque o altar nos curou. O altar foi nos curando, o altar foi nos lapidando. Nós fomos encontrando no altar. 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 É comum hoje a Kate entrar no quarto e me ver orando. Hoje eu fui sair da ducha, aí na hora que eu fui entrar no quarto ela estava orando, porque ela sabe aonde ela busca. Eu sei aonde tem a nossa busca, eu sei o lugar que eu preciso encontrar aquilo que eu preciso, e é só no altar que eu encontro. Sabe por quê? Porque Ele é autossuficiente, Ele não precisa de ninguém. Aquilo que eu tenho, Ele tira dele e Ele coloca em mim. Se você precisa de paz, Ele tira dele e Ele coloca em você. Se você precisa de alegria, Ele tira dele e Ele coloca em você. Se você precisa de cura, Ele tira dele e Ele coloca em você. O que você precisa, Ele tira dele e Ele coloca em você. E aí muda, meu irmão. Mas você não encontra isso em outro lugar. Aquilo que você precisa, você encontra nele. Porque Ele é autossuficiente. Ele é o Todo-Poderoso, Ele sempre existiu. O Evangelho começa em Jesus e termina em Jesus. Aquilo que você precisa, aquela pausa lá, que reedifica, aquela pausa, aquele time que não é o dinheiro que vai te suprir, não é a BMW que vai te suprir. Você não pode chorar para o seu Porsche KM na garagem. Eu acho que você tem que ter. Eu acho que você, quanto mais ter com o coração em Cristo, você vai abençoar muita gente. Você já teria comprado a geladeira da igreja. Mas você precisa entender aonde que você encontra. E você encontra naquela pausa. Ali você encontra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vai para o 4, Rafa, por favor. Penúltimo. Consciência das necessidades espirituais da sua família. Esta é a minha oração, está em Filipenses 1, 9 ao 10, 9 e 10. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Para quê? Para que você e eu possamos discernir o que é melhor, a fim de serem puros, ou sermos puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Aleluia, aleluia. Ou seja, a Bíblia fala que o nosso crescimento ele precisa ser progressivo. A Bíblia fala que nós temos que continuar crescendo, continuar crescendo, continuar crescendo, continuar crescendo. Ou seja, continuar crescendo, continuar crescendo. Cresça mais, cresça mais, cresça mais em conhecimento, é o que está dizendo ali. Cresça mais no amor, sabe por quê? Porque isso vai te trazer discernimento. E aí você vai entender o que a sua família precisa. Aí você vai entender, Gustavão,
o que precisa naquele momento crucial de decisão. Góis, você vai entender naquele momento, Fábio. Você vai entender por quê? Porque você continua crescendo. E aí você continua, Marquinhos, crescendo, você vai tendo mais sensibilidade. Aí você vai saber o que a Stephanie precisa, sem ela falar, porque o Espírito Santo te falou. Está entendendo essa loucura? Está entendendo essa loucura? Quanto mais você cresce, Filipão, quanto mais você cresce, maior, Rafa, a sensibilidade. Maior, Alex, a sensibilidade. Por quê? Esta é a minha oração. Paulo falando para os Filipos. Que o amor de vocês aumente. Em conhecimento. Olha só. Então, o povo perece por falta de conhecimento. Você não, tem uma frase que não é um versículo, mas ela é uma verdade. Aquilo que eu não tenho é pelo que eu não sei, porque se eu soubesse, eu já teria. Você não tem muita coisa, porque você não sabe tudo aquilo que está disponível. Porque se você soubesse tudo que Jesus já te deu na cruz, muito provavelmente você não estaria nessa situação. É porque não acessa o conhecimento, mas você só acessa o conhecimento pela palavra. E quanto mais você acessa o conhecimento, a palavra, mais conhecimento você tem. Quanto mais conhecimento, mais você sabe. Quanto mais você sabe, mais você se apodera. E quanto mais você se apodera, mais acesso aos tesouros do coração do Pai você tem. É aquela que Deus, Ele não tem os seus filhos prediletos. Você já ouviu isso? Mas existem os filhos que querem mais. Amém, queridos? Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Ou seja, consciência das necessidades espirituais da sua família. O espiritual, quando Deus está no lugar certo, todas as outras coisas estão no lugar certo. Ou seja, quando você tem essa sensibilidade de saber o que a sua família precisa ser suprida no espiritual, aí você protege a sua família. Aí você está tão ligado, você vai crescendo, que o Espírito Santo ele vai te mostrando. E aí você toma as melhores decisões. Para finalizar, 5, Rafa. O homem espiritual, o homem próspero, ele abomina tudo que ameaça o bem-estar de sua família. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas o que tem a ver esse contexto com que ele abomina tudo que ameaça o bem-estar da sua família? Que tudo que sai da sua boca tem o poder da vida e da morte. Filho, mas também não é fraco, hein? Mas essa mulher o quê? Mas eu não... E aí tudo que sai, olha lá. Se você confessar com a sua boca que Jesus, ou seja, o confessar, aquilo que eu libero, determina o meu futuro. Se eu abrir meu coração para Jesus e confessei Ele, eu tenho um destino e um futuro garantido. Aí eu tenho aquilo que governa, Brunão, o meu coração e a minha vida. Homens, se você deseja ser próspero, nós compartilhamos 5 pontos fundamentais para a sua prosperidade. Nós compartilhamos 5 pontos que, se você de fato praticar, a realidade ela vai mudar. E a partir de hoje eu declaro em nome de Jesus que muitas áreas da sua vida que viviam secas, elas serão transbordantes por causa do poder do Evangelho. Porque você vai decidir isso, você vai mudar isso, você vai caminhar nessa realidade, porque tudo o que você precisa, Zé, Mateus, tudo o que você precisa está nele. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Se coloque em pé em nome de Jesus. Conforme o combinado, 9h30. Será que tem aquela janta na casa da sogra, Gustavão, hoje? Tem que ter, né? Noé fala que sempre que termina você vai para lá assim. Na casa do Hipólito é hoje. Tem feijoada lá? Não tem aquela manta? Não tem.
Ô Abraão, aquela nossa, tem pão, ô Abraão, aquele nosso almoço no Carina foi sensacional, né? Não foi não, a gente precisa repetir isso, né? Tem que falar com o Júlio Mendonça, né? Aquele Carina lá, Júlio Mendonça, você que voltou do Chile agora, hein, Alex? Amém, meus irmãos? Deixa eu falar um negócio para você. Nós vamos ter o culto dos homens no próximo mês de março. E eu quero encorajar você a convidar, a trazer um homem. Nós vamos ter uma dinâmica diferente. Você vai trazer um homem. A palavra vai ser poderosa. Você vai trazer um amigo, para que ele possa ter acesso ao que você está tendo acesso. E você vai ser parte desse, você vai ser responsável por essa transformação, por esse crescimento desse amigo. Convide um amigo, traga um amigo, para ele ouvir uma palavra, para ele estar aqui conosco. Às vezes o que o seu amigo mais precisa é de um abraço, é da sua atenção, a gente não sabe, mas convide, porque nós declaramos em nome de Jesus, que vai se levantar uma geração de homens fortes e prósperos nesse lugar. Você, repete comigo, eu sou próspero. Mais forte, eu sou próspero. Eu sou honrado. Eu sou um homem de Deus. Eu sou próspero. Eu sou honrado. Eu sou um homem de Deus. Declare. Declare. Quando eu falei para você, quando eu cheguei no apartamento e não tinha nada, o que a Kate e eu fazíamos? A gente ia na cozinha, que nem doidão. Pai, nós declaramos, nós já te agradecemos por essa geladeira. Nós já te agradecemos, Pai, por esse fogão. Nós já te agradecemos por esse guarda-roupa. Nós já te agradecemos. Milagrosamente nós recebemos uma ligação. E uma amiga nossa que até hoje. Ô Kate, nós estamos indo embora para Fortaleza. E a minha casa está inteira mobiliada. Você não quer ficar com os móveis, não? Você paga do jeito que você quiser. E a gente foi pagando um pouquinho por mês. Aí chegou varal de roupa, chegou geladeira, chegou fogão. Querida, onde que isso acontece? Deus promove as pessoas, porque Deus prosperou, foi para um lugar diferente, e a gente teve acesso a tudo. Gente, nós não tínhamos condições de ir numa loja fazer o crediário, mas Deus pincela alguém para a gente receber uma ligação, e tudo que a gente precisava chegou, a gente não precisou nem de crediário. Posso falar uma coisa? Se prepare para milagres. Vão acontecer milagres na tua vida. Vão acontecer milagres no teu casamento. Vão acontecer milagres na tua empresa. Vão acontecer milagres na tua família. Receba, você vai viver milagres. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Amém? Coloque a sua posição, suas mãos em posição de receber. Pai, nós queremos te agradecer por este lugar, nós queremos te agradecer por esta noite, nós queremos te exaltar, porque o Senhor é bom em todo tempo. Nós queremos te exaltar, porque hoje, logo pela manhã, quando nós abrimos os olhos, as tuas misericórdias, elas foram renovadas para conosco. Nós te agradecemos porque a tua palavra é viva. Nós te agradecemos porque o evangelho é uma terra fértil. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom em todo tempo. E nós te agradecemos porque somos teus filhos e temos uma aliança contigo. Então, papai, eu declaro homens prósperos, homens benditos, homens cheios de ousadia, homens cheios de coragem, homens de atitude, homens de decisão, homens prósperos, sensíveis ao Espírito Santo, com o coração cheio de amor, com o coração generoso. Oh Pai, nós declaramos uma nova geração sendo levantada, uma geração de homens prósperos, uma geração de homens sábios, de homens com uma visão de águia. Ah Deus, nós declaramos ideias, nós declaramos estratégias, nós declaramos portas abertas, nós declaramos milagres acontecendo. Oh Pai, nós declaramos os céus abertos sobre cada lar aqui representado, nós declaramos cada casa aqui, Pai, sendo alcançada pela tua paz, sendo alcançada pelo teu amor, sendo alcançada pela tua provisão abundante. Nós declaramos uma semana vitoriosa, nós declaramos uma semana bendita, nós declaramos uma semana com conexões divinas, nós declaramos uma semana do sobrenatural, nós declaramos um ano de 2023 abençoadíssimo em nome de Jesus. Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso? Forte homens, aleluia! Uou!
Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus! Se prepare, porque grandes coisas vão acontecer. Meu pastor,